Fala pessoal, tudo bem? Uma excelente tarde para todos vocês. Estamos aqui no finalzinho de tarde. Sou Roberto Reck, da Panam Refrigeração. É uma honra recebê-lo aqui. Acho que todo mundo conhece esse segmento nosso de mercado, de refrigeração, de açougues, né? Acho que todo mundo tem muito conhecimento de quem é o senhor Roberto. E é um privilégio recebê-lo. O senhor que é esposo da Nair, né? Pai da Nayara, Gabriela, Mariana e Roberto Filho. Olha que família, já dá pra... É o time grande. Eu tô com a primeira, já é um desafio. Imagine o senhor com 4. Que bacana, que isso é o que traz vida pra gente, né? Então, muito obrigado por aceitar participar do nosso Quality Inspirações, nosso podcast aqui. Nós trazemos empresários da vida real, empresários que tocam os negócios aí todos os dias e que podem contribuir com essa galera super bacana que vem acompanhando a gente e com várias dúvidas, vários desafios, e nada melhor do que pessoas que realmente vivem esse negócio há tantos anos. Muito obrigado pela participação do senhor, viu? Eu que agradeço, né? E realmente vamos conversar, né? Contar um pouquinho da história. A gente relembra lá 1981, né? 80, que vem para cá. Então tem bastante história e se é algo que a gente conversar aqui, enfim, esperar alguém, né? A gente fica feliz porque é uma troca, né? A nossa vida é uma troca. Então a gente se inspira em muita gente, muitas coisas que a gente vê, muitos insights. A gente espera que alguma coisa aí seja útil para quem for nos assistir. Coisa boa. Muito obrigado, senhor Roberto. A gente estava batendo um papo aqui, falando sobre os desafios desse ano, que foi incrível, mas desafiador, né? O que a gente estava esperando para os próximos também. E a gente montou um planejamento aqui para esse podcast para falar um pouquinho sobre como construir esse legado, como chegar nos desafios e ter uma bagagem para poder compartilhar. E vamos lá, senhor Roberto. Quem que é o senhor? Quem que é a pessoa Roberto? Antes de ser empresário, antes de tudo, quem que é o senhor? Eu estou me reinventando, né? Eu fiz agora recentemente 70 anos e você faz algumas reflexões quando chega numa idade dessa, né? Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero para o futuro já está mais próximo, né? E, enfim, mas é aproveitar oportunidades. Eu estou, como eu falei, me reinventando, estudando, aprendendo, participando muito, usando a experiência, o feeling, o tato, na medida que eu tenho que entender também que eu preciso buscar novos conhecimentos, porque se eu quero reinventar minha empresa, e ela precisa ser reinventada, primeiro eu tenho que me reinventar. Porque se eu quero boas lideranças, eu vou ter que ser exemplo para essas lideranças. Então, eu vou ter que trabalhar para realmente ser não pelo que eu falo, mas pelo que eu faço, pelo exemplo. Então, cara, que eu falo que a idade, né, traz muito conhecimento, né? A idade traz sabedoria, mas é uma sabedoria não da inteligência, a sabedoria da vivência. Você viveu, você aprendeu, você errou, você acertou, e isso traz muita bagagem, muito conhecimento, né? Então é isso, eu penso que estou num momento bacana. Eu pensei, nossa, quando tiver 70 está acabando, né? Não, está só começando, pretendo ir muito mais longe, mas entendendo que eu preciso cuidar da saúde, né? Estou cuidando hoje muito da saúde, caminhada, corrida, treinos quase que diários, cuidar da alimentação, porque realmente, quando a idade vai chegando, você vai vendo, né? Que a vida é muito boa para ser vivida e a gente quer chegar o mais longe possível. Coisa boa. Olha que bacana, que baita insight e ensinamento pra gente. Você, ó, com 30 anos, acha que já sabe tudo, acha que já sabe muita coisa. Temos aqui ó, o seu Roberto, que é um exemplo para nós com 70 anos de idade, mais de 40 anos de negócio, e tá aqui, ó, estudando, se reinventando e sabendo que existe muito para crescer ainda, né? Obrigado por ser essa inspiração para nós. Seu Roberto, para quem não conhece, a Panam, aqui em Campo Grande, nós estamos situados, né? É uma das maiores empresas de refrigeração, né? Não estou enganado. Referência. Todo mundo, quando se fala em refrigeração para negócios, para tudo que... Até a gente aqui na Quality usa muito produtos lá de vocês. As luvas ali de corte, a gente usa bastante. Então, para quem não conhece, pesquisa lá no Instagram deles para conhecer um pouquinho da história e da estrutura, né? E como nasceu, seu Roberto? Como é que nasceu a Panam Refrigeração? Conta pra gente um pouco aí dessa trajetória. A gente tem que voltar no ano de 1980, 20 e poucos anos,
E o pessoal eu trabalhava numa indústria de refrigeração, Panamante S.A. E aí eles queriam abrir o mercado aqui. Mas todo mundo que queria vir, que pertencia à empresa, queria vir como CLT, né? Vir com garantias. Uhum. E eu trabalhava mais diretamente com o gestor da empresa na cobrança lá. E ele foi a Cuiabá e ele adorou Campo Grande. Ele foi de carro, ele passou em Campo Grande, ele falou, ó, futuro do Brasil é o Centro-Oeste, o Irineu Bianchi. E aí a gente falava em ter um negócio, mas não empreender, nem existia muito naquela época essa palavra, né? Estamos falando de 45 anos atrás. Aí a gente veio para cá, ele tinha umas cobranças, arrumou um serviço aqui para mim vir ver, conhecer. Aí nós convidamos um rapaz lá, que era o Gervásio, que é meu sócio, era preposto de um representante, ali na Grande Porto Alegre, em São Leopoldo. A gente veio, gostou, e resolvemos mudar, né? De mala e cuia, que a gente diz hoje, né? Sem nenhuma certeza, né? A certeza quase certa que não daria certo. Né? Em 80, a gente não conhecia nada, aqui não tinha parente, não tinha amigo, não tinha nada. O senhor veio do Sul. Do Sul, de Caxias do Sul. Legal. Essa indústria de Caxias do Sul. Viemos para arriscar, que a gente fala, com quase certeza, tinha tudo para não dar certo. Meu sócio é casado, minha esposa tinha 17 anos, um filho de 1 ano. Alugamos uma casa, eu morava, somos mais 2 rapazes, um para ser assistente técnico e outro para ser vendedor. Na realidade, assim, sem salários, né? Vim pela boia, a gente fala, pela comida, e porque se desse certo, né? Pela oportunidade. E alugamos uma casa e iniciamos o nosso projeto. Olha só. E a gente foi trabalhando com uma representação. Aí, em 81, abrimos uma loja ali na 14 de julho, próximo à feira. Tinha 40 metros quadrados. Ali era assistência técnica, estoque, tudo, né, cara? Tudo. Escritório, é. E começamos a trabalhar para ter um ponto. A realidade ali era para ter um ponto de apoio. Um ponto de apoio para as pessoas, né? Porque a gente, quando tinha que receber alguém, a gente tinha que levar lá na nossa casa. Então tinha uma salinha ali que a gente fez, tipo onde a gente trabalhava. Tinha uma escrivaninha ali e tal. E começamos. Sem recursos, sem conhecer de negócio. A gente tinha vontade de aprender, mas não conhecia muito pouco. Cara, coragem, e começou a nossa jornada. A gente estacionava ali, por exemplo, na Brilhante Bandeirantes. Bandeirantes era 2 mãos, era uma das veias fortes do comércio de Campo Grande. Aí estacionava o carro, um no lado da rua, outro do outro lado. Eu era cobrador, mas tinha que tentar vender, porque se não vendesse, não tinha assistência, né? Não tinha o que cobrar, não tinha nada. Estacionava o carro, aí se encontrava meio-dia, voltava para casa, almoçava, à tarde de novo, fosse pena. E a gente começou a divulgar, né? Naquela época, você imagina um mundo totalmente, né, sem informação, totalmente desconectado, é outra realidade. E aí você tinha que vender seu peixe, né, realmente. Aí fazia o pedido, ia para o sul para fabricar, para depois vir. Então, realmente foi um desafio muito grande. Mas, enfim, esse foi o nosso começo. Foi aquilo que a gente... Bloco de pedido na mão? Aquela época era bloco de pedido, realmente, né? Aí não tinha fax ainda naquela época, né? Então, você tinha que transmitir, mandava por correio, era coisa de 10 dias. Um projeto demorava pedido 5, 10 dias para ir, 5, 10 dias para voltar. Nossa. Então, quer dizer, aquela coisa que você tem hoje, tudo instantâneo, né? Online, era uma dificuldade. Mas, enfim, a gente iniciou, né? E depois o resto é história. O resto é história. Fala pra gente, sempre tem um ponto de inflexão. Você fala assim, chegamos aqui, ou vai, ou racha, né? Como é que foi pra vocês? Como é que você percebeu que o negócio guinou, deu certo? Quando foi? Teve algum momento assim que você falou, sentou com o sócio e falou assim, ó, acho que agora deu certo, vamos pra cima. Eu penso que tinha mais momentos para dizer que não daria certo, né? Mas uma coisa que foi preponderante, que a gente pensou o seguinte, olha, vai dar certo. A gente vai abrir mão de tudo para dar certo. Eu penso que isso foi muito importante. A decisão de vocês. Então. A decisão. Primeiro, não é fácil uma sociedade. Não é fácil você morar, de uma empresa morar dentro da casa do sócio. Ele com filho, com esposa, mais 3 pessoas estranhas, o dia a dia, nessa família. Você não tem recursos. A gente recebia um adiantamento de comissão. Tipo assim, uma semana pagar o aluguel, uma semana para gasolina, despesas do carro, uma semana para comida e tal, outra semana para as despesas assim que viesse. Vou falar hoje coisa de
6, 7 mil reais aí por mês para adiantamento, Aham. para 5 pessoas viverem, né? Nossa. 2 carros. Então, eu penso assim que não tem. O que houve foi uma determinação muito grande Sim. para a gente dizer o seguinte: vai dar certo, a gente vai fazer, sem pressa, sabe? Se aquela coisa não tem que dar certo. Construindo. Não deu, não. Construindo, dando o tempo necessário, sabe? Para que as coisas acontecessem. E uma coisa muito importante, sempre que aconteceu uma coisa legal, a gente não entendia aquilo como um lucro. Ó, agora tá legal, Gastar. ganhamos dinheiro, vamos gastar. Não, aquilo servia para incentivar a gente a prosseguir a jornada e dizer, opa, a coisa pode dar certo mesmo, ó, já está começando a entrar sinais. Uhum. E aquele recurso a gente alocava em crescimento, digamos assim, por mínimo que ele fosse. Ó, Sim. vamos comprar uma mercadoriazinha, vamos começar a comprar e revender, que na época vinha tudo da indústria. Aham. Vamos começar a pensar em alguma coisa maior, vamos comprar um telefone em vez de alugar, Uhum. vamos aumentar essa coisinha aqui, vamos conseguir um depósitozinho aí de... A loja tinha 40 e o depósito tinha 80 metros quadrados, sabe? Vamos ter uma... Para entrega, tinha uma caminhonete velha lá, vamos comprar uma Kombi com um caçambinho, lá fizer uma carroceria de madeira. Aham. Vamos contratar um funcionário para nos ajudar aqui, sabe? Legal. Então a gente sempre foi buscando isso, sabe? Sempre um crescimento, sempre entendendo que isso ia construir uma base sólida, fazer um alicerce sólido para ter um crescimento que nem a gente sabia se viria, Sim. como seria, enfim, tudo era ideia, tudo era, mas a gente tinha uma convicção muito forte que a gente tinha que trabalhar para alicerçar o futuro. Olha que legal. E é legal demais que eu ouvi falando sobre isso, porque o crescimento, geralmente, hoje a gente quer crescer, dobrar de tamanho em um ano. Exponencial. Tem que os coaches falam aí, né? Não, você tem que crescer o dobro em um ano. Você não tá fazendo Dobrar a isso, meta, você dobrar tá a no meta. ritmo certo, né? E a gente vê cada vez mais as empresas que realmente têm essa bagagem de crescimento sólidas, né? Claro que tem muita empresa passando por vários desafios, né? Mas a gente percebe com quem essa mentalidade, porque o senhor não para de crescer hoje, o senhor continua crescendo degrau a degrau, a degrau, a degrau, hoje com mais recurso, com mais conhecimento, com mais estrutura, claro, mas com essa mentalidade de crescimento saudável, né? Porque isso realmente constrói um negócio sólido, né? É verdade. E falando sobre isso, qual foi o momento mais crítico para vocês? Eu sei que com 40 anos tem muitos momentos críticos. O senhor consegue falar alguns para nós, só para a gente poder falar, já passei por isso, já passei por aquilo também. Dias atrás a gente estava conversando e o pessoal reclamando, né? Taxa Selic, governo, tem uma série de elementos que complicam um pouco a nossa vida, né? Eu falo, olha, isso vem e isso passa. Por quê? Porque aí vem aquela coisa da bagagem, da experiência, de tudo que a gente viveu. Quer dizer, quando você viveu lá com plano cruzado, que congelou os preços, não importa se você estava vendendo pequeno lucro, muito lucro e tal, você tinha que vender rigorosamente por aquele preço. Aí começou a faltar mercadoria, o fornecedor te cobrava mais do que o preço que você tinha vendido, uma inflação era muito alta, então era uma coisa maluca, né? Aí depois vem o que nos tiraram lá, todo o nosso dinheiro, né? Poupança, dinheiro no banco, tudo. Fizeram a época do Clór, quando entrou a Zélia Cardoso de Mello, né? Então, tem várias situações assim, eu digo, meu Deus, vai acabar, né? Mas recentemente a pandemia, que você fechou 15 dias, né? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou pagar meus funcionários? Como é que eu vou pagar meus fornecedores? Como é que eu vou ganhar dinheiro para viver, né? Então isso deixa muitas incertezas, muitas dúvidas. Mas a somatória dessas situações difíceis, elas vão te dando um coro, né? Vão te dando uma bagagem para dizer, não, isso aqui vem, mas isso também passa. O importante é você estar estruturado, estar pé no chão, você fazer na época de vacas gordas, a estrutura para que na época da vaca magra você tenha um mínimo de recurso para você sobreviver. Então eu penso que foram várias situações, sabe? Aquela época de inflação a 90%, não vou falar 100%, quer dizer, não, sem inflação, não. 99% de inflação ao mês. Nossa. O overnight era durante a noite, que rendia 2 a 3% ao dia. Meu Deus.
É, Consigo nem imaginar. aquela a questão Oscilação o tempo todo. pedido, põe o pedido que amanhã vai subir 30%. Então você fazia uma tabela de preço, dobrava o preço e aí dava 50% de desconto, que vinha para o preço original. Uhum. Você vê na metade do mês você já tinha que dar 40%, então você subia 20%. Fim do mês você dava só 25%, então você tinha 50% de aumento ao mês. Nossa. Era uma coisa assim que você não consegue imaginar. Sim. Então isso tudo serviu para a gente estruturar, para a gente entender que não existe só alegria, tem a tristeza, tem os momentos difíceis, né? E a gente sempre foi, aos poucos, entendendo isso e chegamos até hoje. Então, hoje mesmo a gente tem desafios difíceis, que aí você fala, cresce mais, mas o risco é muito maior. Sim, com certeza. Antigamente, quando a gente construía a sede própria, a gente tinha o papel ofício, embaixo tinha assim, sede própria, cito a rua Marechal Rondão, 5, vai Mamãe, Campo Grande Mestre. Meu Deus do céu, né? Aquele orgulho, né? Família lá embaixo, nossa, enricou, né? Tem uma sede própria. Da terceira geração está garantida. E hoje não é garantia nenhuma, ao contrário, sede própria, de repente, não é legal. O custo Você, maior. você mobiliza um valor que Exato. pode te faltar no estoque, no capital de giro. Então, são mudanças que você vai se adaptando, né? E servem para realmente trazer essa experiência, para entender também que o mundo não vai acabar, que as dificuldades vêm, mas também vão. Sim. O importante não é o problema, Uhum. é como você reage ao problema, como você trata o problema. O problema todos nós temos, né? Exatamente. E a experiência te dá essa não garantia, né? Mas essa Te dá um pouco mais de tranquilidade para entender, né? O que eu acho muito interessante da fala do senhor é referente a isso, porque existem inúmeras coisas que impactam diretamente no negócio. E quando se vende nesse mercado louco nosso, né, sobre fórmulas de como fazer, a gente fica até com medo, né? Porque não existe fórmula. Como é que você supera uma inflação de 50% ao mês? Como é que você trabalha com dinheiro bloqueado, né? Porque isso pode acontecer a qualquer momento. A gente tá numa tanta incerteza. difícil, né? Mas pode. Nada naquela época a gente tinha certeza. Aliás, tinha promessa que não ia acontecer. Exatamente. Eu prometo que não vai ter. Né? E aconteceu. E não existe fórmula. Às vezes, para você ter uma sede própria é importante, para a Panam talvez foi importante naquele momento, hoje é um desafio. Então, assim, não existe uma fórmula correta, exata, né, daquilo para o sucesso. É o desafio do dia a dia. Eu gosto quando as pessoas pedem, né? Tô vendo alguma coisa, um curso, um treinamento, uma imersão, um negócio. Aí a pessoa diz, mas você acha que isso vai resolver? Eu falo, não, tudo é equilíbrio. Você experimenta várias coisas e aí você vai tirando, tudo tem um ensinamento. Sim. Até para você fazer e entender que não deve mais fazer. Né? Mas o mundo está assim, né? Então, não tem uma coisa 100%. Você vai experimentar, você vai ver, você vai devagarinho e tal, pé no chão, para aí você montar um equilíbrio. Você vai criando a sua bagagem, né? Vai filtrando. Acho que uma das principais coisas que o empresário tem que ter, desenvolver nele, é ser esse filtro. Entender o que é importante para ele, o que talvez não é tão importante. Trazer todo tipo de informação, que sejam de pessoas que realmente fazem hoje, e filtrar isso. Cara, isso aqui para mim faz bem, isso aqui não faz. Que serve para mim. Exatamente. No meu negócio. Exatamente. No meu dia a dia, no momento que eu estou melhor, estou com caixa bom, estou com caixa ruim. Você entender isso, que isso não existe fórmula pronta. Né? Exato. Vai depender você tirar lições para aplicar dentro do seu negócio, dentro daquele momento. Né? E se você pega, às vezes, até o momento do outro e traz para o seu negócio, isso é um risco absurdo. Verdade. Não é? A realidade dele não é nunca é. É muito difícil que seja a mesma realidade. E é por isso que é bom ter essa conexão, se conectar com várias pessoas, entender essa dinâmica, para realmente trazer bons ensinamentos, né? Acho que o principal objetivo de uma conversa, de um bate-papo, quando você tem essa disponibilidade, é trazer essas ambientações. Passei por isso, fiz isso, foi legal para mim. Passei por aquilo, fiz isso, foi legal para mim. E você vai criando a sua caixa de ferramentas, né, do empresário para saber nos desafios. Isso a gente percebe um cenário bem, bem desafiador para os próximos anos, e a gente já vem passando por ele, né? No Brasil, que não tem o normal, é sempre o anormal acontecendo. O que o senhor viu em todas as empresas que o senhor já lidou, o senhor já viu, visualizou? Quais são um dos principais motivos
que quebra as empresas? Fala assim, cara, o cara tava indo bem, fez aquilo, quebrou. O senhor tem uma... Eu vi uma vez, né, há muito tempo atrás, que quando você começa a empreender, você tem sua empresa, você é pequenininho, Uhum. você tem 1000 sonhos, 1000 desafios. Normalmente não tem dinheiro, né, tem uma vontade. Você é o primeiro a chegar na empresa, você é o último a sair. Você vê os custos assim na ponta do lápis. Você não gasta nada mais do que o necessário, que o ultra necessário. Então, você faz a cartilha perfeita. Aí você começa a crescer, então tem muita gente que começa a relaxar, entre aspas. Ele já não está tão cuidadoso, ele não vê tantos custos. Ele acha que aquele dinheiro que entrou maior, aquilo é lucro, muitas vezes não é. Ele começa a investir no CPF, não na empresa, né? Ele começa a não ter o dia a dia na empresa, aquela coisa, aquele cuidado máximo, enfim. Então, esse é um dos maiores, eu penso, as maiores dificuldades, um dos maiores indicativos do que porque as empresas muitas vezes não conseguem. Porque daí pode estar dando um lucro legal, ele está tirando o lucro e tal, mas aí vem a dificuldade. E aí ele está muitas vezes despreparado, Não está capitalizado, né? não está imobilizado, e de repente ele pensa que já sabe tudo também e não sabe. Então eu penso que muitas vezes a falta de humildade, aquela humildade para entender que o momento é bom, mas amanhã não vai ser. E você vai ter que ter humildade para voltar a botar a mão na massa, para voltar muitas vezes a ter menos colaboradores a fazer o serviço. Porque quando você começa, você é o financeiro, você é o carregador, você é o faxineiro, você é tudo. Você não vai contratar um funcionário, não, mas vai custar tanto. Aí CLT ele custa mais tanto, multiplicado por mês, por ano, ele vai custar tanto, não. Pô, aquilo ali, muitas vezes é a sobra, o lucro que a empresa vai ter. Então não é sobre não contratar, mas é você saber a medida, né, que isso aí vai impactar dentro dos seus recursos. Quanto você não está inchado, né? Então tem muitas razões, sabe? Tipo assim, de repente a inexperiência, o deslumbramento, que nem eu falei, você muitas vezes começar, isso aqui tá bom, então não, eu vou investir nisso também. Tem muita gente que fala o seguinte, Roberto, pô, eu vi ter um amigo, eu vi um negócio, tá dando muito dinheiro, cara. Você acha que você vai investir para ganhar dinheiro? Eu falei, acredito que você não vai ganhar dinheiro. Por quê? Eu falei, você está começando errado. Você tem que começar um negócio, não é para ganhar dinheiro. Você tem que começar um negócio, trabalhar, fazer certinho, e aí, de repente, pode dar um nível de dinheiro. Pode ver, né? O objetivo pelo dinheiro já começou errado. Sim. Então tem muita gente que foca nisso. Eu vou abrir um negócio para ganhar dinheiro. Muitas vezes também pela falta de ele fazer um apanhado mais geral para ver, entender melhor sobre o negócio, sabe? Tem muita gente, assim, quando o cara dizer, ó, vou abrir uma refrigeração, nossa, os caras estão ganhando dinheiro, olha lá a loja dele, olha lá, olha o cara lá. Mas ele não entendia os meandros, de repente ele estava no mau momento, correndo atrás, pagando dívida, lutando para sobreviver, e o cara estava vendo a fachada da empresa. Aí, aquele que entrou naquela época certamente se deu mal. Então, pesquisar muito, né, entender muito o negócio. Hoje tem muito recurso, né, para você buscar entender do negócio. Então, e quando a pessoa está no negócio é isso, né? Ter humildade, entender que você não pode, no primeiro momento bacana da empresa e tal, achar que aquilo vai perdurar. Sim. Mas tem muito desafio, muito desafio. E depois, né, aquela história, sempre falo, o momento está difícil. Eu aprendi lá atrás, o cara falou o seguinte, ó, você consegue resolver esse problema, você focando nele? Você a taxa de juros, você tem influência para você diminuir a taxa de juros? Não, então esquece a taxa de juros. Ah, mas eu devo, ela impacta na minha dívida lá. Procura não dever. Ah, mas não precisa dever. Então deve ficar quietinho e paga lá, sabe? Se não tem solução, solucionado está. Mas esse governo, vamos ver, vamos trabalhar e tal, sabe? Vamos focar naquilo que você consegue melhorar a sua empresa, melhorar o seu atendimento, enfim, estudar melhor o seu negócio, fazer o que está nas suas mãos, aquilo que você consegue, sabe? E deixar aquilo, sabe? Porque muitas vezes isso serve de muleta, pode dizer, também, claro, quebrei, estou mal, mas olha esse juro, olha esse governo, olha o concorrente, olha esse e-commerce, né, cara? Então isso tudo está aí. Então vamos lutar naquilo que você é o
protagonista principal, naquilo que você pode mudar. Uhum. Quando a gente coloca os desafios em outras mãos, é uma desculpa, uma boa desculpa. Fala assim, eu não consegui por conta de tal coisa, né? Mas você tira também a sua oportunidade de resolver. Porque se você não tem como resolver, se não tem solução, solucionado está. Então a gente mira, às vezes, até nesses desafios. Mas você viu só, desculpa, ó, aconteceu por causa disso também. E desculpa não resolve, não gera nada. Não. Pra tudo, né? Como É, é que é desafiador, né? Às vezes a gente tem tanta coisa acontecendo que a gente acha um detalhe que fala assim, ah, não consegui por conta disso. Aí você baixa a guarda. Quando você faz isso, sua mente já entende que não tem mais o que pensar. É verdade. Quando você traz pra você a autoridade do problema, você fala assim, cara, como eu posso resolver isso? Aí sua mente começa a trabalhar, buscando solução pra isso. É esse desafio. E olha que bacana, a gente entendendo um pouco, então, de quem tem bagagem, tá? Ó, humildade, primeiro momento, né? Pra entender os seus desafios, buscar conhecimento, saber entender o mercado, né? Quando as vacas estiverem gordas, aproveite esse rebanho, traz pra você, guarda ali, porque as vacas magras vão chegar. Essa é uma das poucas certezas que nós temos nessa vida. É verdade. Que a gente tem aquela velha história, né, do anel do rei, quando o rei morreu, e tinha um anel, que o pessoal tirou o anel da mão dele e olhou, tava escrito no meio assim, né? Tudo passa. E realmente tudo passa. É verdade. Coisas boas, coisas ruins, coisas que às vezes a gente acha que não tem mais como resolver, tudo sempre passa, né? E isso é uma esperança pra nós. Pra quem tá passando por momentos ruins, e pra você que tá passando por um momento bom, aproveita, faz o que tem que ser feito, porque vai chegar o tempo ruim também, uma hora. E como é que foi pro senhor nesse crescimento, nessa estruturação? Porque não dá pra fazer tudo sozinho também, né? Às vezes a gente chega num ponto que a gente vai segurando, e a gente mesmo segura o crescimento. Durante esse crescimento do senhor, como é que foi delegar, trazer pessoas pra perto? Porque eu sei que o senhor tem uma estrutura significativa. É impossível resolver aquilo tudo sozinho. Como é que foi pro senhor criar essa equipe, essa formação? Eu acredito que uns 5 anos atrás a gente entendeu que tinha que reinventar a empresa. Aham. E porque a gente estava 100% operacional, eu e meus sócios. Ação, reação, você está em cima do negócio todo dia, todas as soluções vinham para você. Aí quando ela dizia, ó, você tem que parar de concentrar. Aí você dizia, ó, ele dizia, ó, tô com um problema assim, decide. Não, mas tem que ser você. Então a gente começou a montar time, desenvolver lideranças, e a partir daí você se afasta do dia a dia do operacional e vai mais para o planejamento estratégico. E aí você dá a liberdade, você dá o poder para essas lideranças e depois você cobra. Mas cobra em reunião e tal. E aí você também tem que desenvolver essas lideranças. Treinamento, capacitar, você já tem que prospectar elas também. Você vai colocar 3 possibilidades de líder, um só vai dar certo. Sim. Então, a partir desse momento, você tem tempo para pensar a sua empresa. Acho que o melhor local para pensar a sua empresa é fora dela. É verdade. Quando a gente está em treinamento, você está perdendo, ficou 2 dias fora da sua empresa. Lá de fora, você reflete melhor. Então, a gente, à frente da empresa, mas à frente no sentido mais estratégico e tal, você desenvolve e essas lideranças vão fazendo o jogo, o dia a dia. E aí você vai fazendo as correções de rumo. Quer dizer, pode errar. Vão premiar o erro, mas o erro faz parte do contexto. Tem que estar disposto, né? Se você punir o erro, a pessoa não vai arriscar. Ela vai se omitir. Você perde a inovação, você perde a base. Exatamente isso. Então, esse desenvolvimento, nós temos também gente jovem para a empresa. Então, quando o pessoal fala, pô, mas isso vai dar um conflito de gerações. Meu time é mais antigo. Tenho eu, seguramente, os 30 funcionários com mais de 20, 30 anos de empresa. Então, é aquele mais tradicional, mais na experiência e tal. E eu trouxe uma galera mais jovem. E essa jovem, então, diz, ó, vai dar um conflito de gerações. Aí eu falo, não vai ser conflito, vai ser um encontro de gerações. Uma soma, né? Porque você vai pegar a energia, a bagagem, esse pessoal que está com gasto tal, com o mais antigo, que tem experiência, tem um feeling, tem um tato. Quando você consegue juntar isso, você vai ter um time inovador, porque há uma troca de experiência, né? Então a gente está nesse momento, a gente tem um time que está se entrosando com esse pessoal mais antigo, e aí você desenvolve, tem o mesmo time, não é o time da galera mais jovem, o mais antigo, não, tem um time só Panam. Legal. Que tem
a força, digamos assim, né? A estratégia de inovar, de fazer acontecer. E, infelizmente, tem gente que não será. Nem o novo que vem, que acha que não é para ele, e nem o antigo que quer viver esse novo momento. A gente está numa mudança cultural muito forte na Panam. Legal. E toda mudança, ela gera o desconhecido. Por que as pessoas não querem a mudança? Porque eu não quero navegar num terreno desconhecido. Deixa como tá legal. Gera Porque desconforto, né? O desconhecido gera desconforto. É assim, eu sei que bem ou ruim eu vou levando, porque esse eu domino. A mudança gera o desconhecido, esse eu não domino. E tem gente que luta isso, infelizmente vai, você tem que desligar, eles desligam, você desliga. Porque tem que mudar, não é? Porque tem que mudar, porque o mundo muda, o mundo está mudando. Então, você tem uma empresa no modelo antigo, ela não vai mais. Hoje o poder está 100% com o cliente. Antigamente estava com você. Você tinha estoque, tinha produtos diferenciados. Precisava de você. As pessoas precisavam de você. Hoje, o que ela menos precisa é de você. Então, a gente desenvolveu muito, trabalhou muito em pessoas. Hoje a gente tem várias situações lá, nós criamos o Educa Panam, que a gente facilita, a gente incentiva as pessoas a estudarem, a fazer graduação, pós-graduação, fazer curso, treinamento, capacitações. Então isso dá um novo alento. Nós somos uma biblioteca, nós temos uma sala de treinamento. A gente vive isso constantemente, sabe? Por quê? Porque a pessoa precisa melhorar, precisa inovar, ela precisa fazer. Aí tem o Bom Dia Panam, que melhorou muito a nossa comunicação. Todo dia, há 3, 4 filiais, 2 centros de distribuição em Campo Grande e Cuiabá, a nossa assistência técnica. Todo dia a gente reúne em 5 e 10 minutos antes de começar a jornada. Olha que show. Fecha ali, passa informações, passa coisas do dia a dia, novo colaborador, ele tem direito a falar, ele fala, os aniversariantes vai falar o que ele está sentindo aquele dia, ele é cantado parabéns, aí a gente tem uma oração, aí tem um grito de guerra, e nessa oração a gente pede energia também para pessoas que estão passando por problemas, a gente abre qualquer pessoa. Isso não é obrigatório, é antes do horário, a pessoa vem se ela quer, sabe? Isso é feito nas unidades. Aí, nas unidades, fecha a porta antes de abrir, aí tem a turma que chega no segundo horário, quem não chegou no horário para trabalhar, no primeiro horário, mas não chegou, perdeu o bom dia, ele pode ir no segundo Fica no próximo. E ali eu participo, a gente passa, e aí diminui muito o rádio corredor, diminui muito a falta. Você imagina, você reunir 170 colaboradores todo dia, todo dia. Tem alguma coisa, se liga lá para o gerente, diz, olha, faça esse comunicado, vê sobre isso, reforça isso. E principalmente o que a gente está mudando. Então está gerando mais atritos. Né? E aí você fala assim, repetição, repetição, repetição. Ele repete, se for preciso, vou lá todo dia. Porque muitas vezes é muita informação, entra e sai ali, entra de um lado, sai no outro e tal. Então a gente promoveu uma série de mudanças e é importante nessa mudança você repetir. A gente criou, quando a Panam fez 40 anos, vai fazer agora, nós vamos fazer 45 agora em março, então praticamente 5 anos atrás. A gente criou missão, visão e valor. Nós não tínhamos. Olha só. A pessoa brigava. Como se a empresa não tem missão, visão e valor? Tem que ter um quadrinho aí. Bom, abriu um site, 30 anos atrás, tem que ter lá, você vai procurar qual a missão da Panam. Falei, não, isso está na nossa cabeça, isso está naquilo que a gente tenta passar, mas eu só vou colocar isso aí no dia que isso aí representar a essência da Panam. Isso realmente. Quando nós temos 40 anos, eles vieram de novo, a gente fez. Fez a várias mãos. Então, por exemplo, qual que é a missão da Panam? É facilitar e encantar pessoas, promovendo uma experiência única de atendimento com nossos produtos e serviços. Quer dizer, ou seja, agrega bastante coisa. É forte, né? Então, quando entra um funcionário novo, onboarding lá, fala o seguinte, olha o desafio, está escrito ali na recepção, está no sala de treinamentos, está em banner lá no caixa, está no nosso site. Então, olha o que nós estamos falando, que a nossa missão é facilitar e encantar pessoas. E dar uma primeira experiência dela fantástica. Aí a gente fala para o nosso colaborador. Eu brinco, nós estamos Bom Dia, eu falo, ó, tá vendo lá na frente, eu não estou vendo. Mas qual que é a nossa missão? Facilitar, encantar pessoas, promovendo uma experiência. Quer dizer, olha o nosso desafio.
A pessoa chega aqui... Não é só pô, vender, né? Isso! Você está me encantando, você está me facilitando, você está me dando uma primeira experiência ótima aqui na Panam. Então você puxa todo o time, mas você tem que falar todo dia. Todo dia. Então, se eu já memorizei qual que é a missão da Panam, quer dizer, o colaborador tem que também fazer isso. Sim. Quer dizer, claro, eu sou parte interessada, mas de repente estaria mais para eles executar isso. Então, o que eu falo, eu estou aqui, a Panam está trabalhando lá. Qual que é a experiência que o cliente está levando? Não é a ideia do Roberto, Sim. do Ivanor, do Gervasso. Não é aquilo que a gente tem como fim, como missão. É aquilo que eles estão entregando lá. Exato. Então, eles estão motivados, eles estão treinados, Entende os motivos e para tem fazer o os que fazem. motivos para fazer o que fazem. Isso é um dos pontos principais, né? A visão, né? Ser referência em cultura da inovação para inspirar colaboradores. Primeiro vem antes, depois cliente. Por quê? Porque não adianta dizer que eu fundamento no cliente se eu não preparar meus colaboradores. Então, primeiro, eles têm que estar motivados, treinados, capacitados. Então, ser referência em cultura e inovação para inspirar colaboradores, clientes e parceiros. Olha que fé. Então, você tem isso não mais escrito, tem isso como essência da empresa. Massa do sangue ali já. E aí, aqueles que estão lá têm que entender isso. Aqueles que entram têm que entender qual que é a visão, missão, e lá nos valores, né? A gente é formação, capacitação de colaboradores. Por quê? Porque, infelizmente, hoje a gente não recebe mais isso do mercado, da faculdade. Tem, claro, tem exceções, mas hoje é exceção. Então, o desenvolvimento... É necessário formar em casa, né? O desenvolvimento de pessoas está lá nos valores da Panam. Excesso de dono, ética, tanto faz. Mas o desenvolvimento, eu considero talvez a parte mais importante. Porque aí você vai desenvolver. Então, eles falam assim, Roberto, é importante o salário na Panam? É importante, mas é o terceiro, quarto item mais valorizado. Porque antes disso tem a tranquilidade de trabalhar lá. A possibilidade de crescimento. Plano de carreira. Plano de carreira. Tem uma série de coisas. Claro, o salário sempre é importante, mas tem outras coisas que vão tornar a vida da pessoa aí. Eu falo que o dia você divide em 8 horas. 8 você descansa, 8 você trabalha e 8 tem os vários afazeres, tá no trânsito, tá alimentando e tal. As 8 melhores horas do dia é a hora que você trabalha. Ora, se você não está feliz nas 8 horas que você trabalha, são as 8 melhores horas do dia, multiplicado por semana, mês, ano. Você perdeu 45. Perdeu um terço. Se você não é feliz, eu falo, pega seu boné, pede seu boné e vai embora. Porque senão você vai contagiar o seu mau humor, com a sua infelicidade. Você não está legal, mas obrigado, dá certo. Então a gente, nessa mudança cultural, que é um desafio muito grande, né? Então talvez o que ajude é que eu estou promovendo essa mudança. Não tem ninguém para fazer esse trabalho. Abraçou a causa aí. Não tem a chave do cofre para fazer os investimentos, muitas vezes não é, não deu certo, não deu. E tem a caneta para decidir quem vai entrar, quem vai sair, quem você vai dar a nova oportunidade. Então eu penso que isso tudo, né, faz os diferenciais. Né? Não é um modelo, mas para nós é o modelo que a gente achou que é o melhor. Não, bacana demais, porque agora a gente entende, porque às vezes a pessoa quer, eu tô fazendo meu trabalho aqui, preciso de alguém para fazer o que eu faço, para fazer outra coisa. Pega o cara, coloca naquela posição e some. Depois fala, o cara não me entrega o resultado que eu quero, o cara não... Cara, você falou para ele... Você entendeu? Perfeito, exatamente. Você tem um treinamento para aquilo, você tem uma... Ele tem uma dinâmica, ele tem um caminho, ele tem uma visão para atacar o mercado, ou você só colocou ele na cadeira e ele decide, né? Então, isso é importantíssimo, essa questão do onboarding na equipe nova, a questão da própria equipe formar esse cara, ter essa missão, visão e valores embutidos no time, que facilita o dia a dia de todo mundo, até do cara novo, né? Verdade. O cara chega, pô, eu entendi o que eu tenho que fazer, eu entendi o porquê que eu tenho que fazer isso, né? Então, esse é um desafio construir, é um desafio fazer a equipe aderir esse mecanismo novo, mas eu acredito que é o único caminho. O único caminho. Aí tem vários relatos de gente que entra na empresa. Nossa, meu Deus, né? Tipo assim, porque de repente ele não sabia disso. Iniciou isso, né? Ele tem a primeira semana, ele vai passar por treinamento antes de colocar um crachá, antes disso aí, atendendo um cliente. Então você tem várias situações aí que são comuns, empresas grandes já fazem isso há muito tempo. Só que a gente foi forjado mais no trabalho, mais no operacional, mais no dia a dia. Então a gente não tinha isso. Aí você entende
que é fazer ou fazer. Sim. Se você não fizer isso, você não compete com grandes empresas que hoje passam a ser seus concorrentes. Sim. E-commerce, Sim. a venda empresa para empresa. Aham. Quer dizer, vocês vão afastando você, vão tirando você Sim. do intermediário, né? Eles querem vender, acho que não está vendendo porque você remarca o preço e tal. Aí você começa a ser representante deles. Aham. Tem horas que não dá, eles querem avançar no seu cliente. Aham. E se você não tiver entendendo desse mercado, entendendo por que essas empresas, se eu estivesse lá nessa indústria, talvez estaria fazendo Faria a mesmo. mesma coisa, exato. Então, se você não entender isso, aqui uns dias você está fora do jogo. Sim. E para você continuar no jogo, você precisa fazer as mudanças. Muitas vezes não vai pelo bem, vai pelo que se dá, né? Mas a questão da liderança, ela é muito importante sobre isso que o senhor está falando, porque o líder, ele tem essa ingrata decisão de fazer o certo pelo certo. Não é que vai agradar um ou outro. Se você agradar 2, 5 pessoas do time, você está acabando desagradando a vida de 160 pessoas. Olha que desafio. Então a liderança é essa, né? Ela precisa ser respeitada, não precisa ser amada. Né? O líder amado é um líder muito deficitário. Provavelmente ele não toma as decisões que precisam ser tomadas, provavelmente ele não faz o que precisa ser feito. Mas o líder respeitado, ele traz o que realmente a empresa precisa para aquele momento. Né? E como que o senhor enxerga em pessoas essa liderança do que precisa ser feito ali na gestão do senhor? Quais são os pontos ali que você enxerga que são importantes para um líder assumir posição na delegação? A gente tem bastante lideranças forjadas dentro da Panam mesmo. Então, são hoje as que estão ali, as que deram certo. Normalmente é um bom vendedor, um ótimo vendedor. Só que quando ele passa a ser gerente de vendas, ele traz o quê? Ele quer que todo mundo faça o que ele fazia. E ninguém faz. São trabalhos diferentes, né? Porque ele era meio exceção, São né? trabalhos diferentes. né? Exato. O cara, o primeiro, acordava cedo, corria, tinha tudo planilhado, um relacionamento pessoal com os clientes e tal, e ele não vai conseguir tudo isso. Então, é você mostrar para ele, né, o que ele pode usar daquilo que deu certo para ele, mas dar o tempo necessário de como ele vai conseguir mexer com o time dele. É um desafio. Sabe? Tipo assim, é um desafio muito grande, muito grande. Então, a pessoa vai, de repente tem outras pessoas que chegam e deslumbram com o poder, porque eu sou hoje funcionário. Amanhã eu começo a ser coordenador, depois passo a ser gerente. E aí eu começo opa, agora eu sou bacana, né? Nem sempre entende que precisa ter humildade realmente, que tem que entender que um time sempre vai trazer problemas. Sim. Né? Se o time não tivesse problema, não precisava ter líder, né, cara? Exatamente. O time mesmo Se organiza, autogerenciável, né? Então não tem isso. Então a gente tem que passar muito para isso. E, porque, de novo, procurar ser o espelho para se moldar. Então, faça um treinamento. Porque se eu for pedir para a pessoa, ó, tem reunião, tem treinamento, tem isso. Pô, aí não adianta, Pô, tá muito chato, tá tirando muito do meu tempo. Não, eu faço isso. E aí eles veem também a minha melhora no dia a dia. Né? Quer dizer, a facilidade você começa a tratar os assuntos, como você começa a contornar as objeções, os problemas. Então, a gente tem acompanhando de perto. Quando eu falo, eu estou fazendo essa mudança. Porque a partir do momento que a ideia lá de sucessão é conselho. Então, na hora que eu penso que a empresa pode funcionar como um conselho, não vai mais ter a figura do dono. Exatamente. Qualquer coisa corre para o dono resolve. Então, vai cada um resolver suas situações e um senhor lá, um presidente, vai absorver isso, mas o conselho vai decidir, vai dar diretrizes, né? As diretrizes, as coisas todas. Então, para você ter isso, primeiro que você... Aquele negócio, tem que começar a entender que você não é... Você acha que você é o bom, né? Você tá lá, você toma um monte de decisão e aqui aparecem as que dão certo, mas, né? Por isso que eu gosto de tratar as que não dão certo aqui também. E aí, você vai se investindo, né? Pô, eu sou o cara e tal. Se não tiver humildade para entender que não é, que você tá lá, por isso toma um monte de decisão, você vai acertar muito. Então, para sair dessa figura aí, perdendo esse apego ao poder, a vaidade, o ego e menor ou maior número, todos nós temos, né? Então, você vai disciplinando isso, vai montando o seu time, entendendo que eles vão ter que prestar conta para alguém que vai tomar as decisões, né? E vai ser levado depois os resultados para o conselho que vai decidir, ó, foca nisso, foca aqui, ó,
vão ter que prestar conta disso, isso aqui está errado, isso aqui está certo. E você tentar montar esse novo pensamento, né? Essa nova coisa, foge tudo que você fez o tempo todo. Porque o que te trouxe até aqui não vai te levar para frente, né? Esse que é o desafio de entender. Então, essas lideranças estão sendo moldadas exatamente nisso. Entender que eles precisam compreender esse novo momento, eles têm que desenvolver para eles serem as pessoas que vão comandar a empresa. Sim. E no futuro, talvez bem próximo, né? Porque você vai chegando, a idade vai chegando, e essa figura na sucessão não vai mais ter. O que nos trouxe, o motivo que trouxe a empresa até hoje, que foi criada, eu falo que sociedade a gente se escolheu. Herdeiros não se escolheram entre eles, né, cara? Não tem obrigação nenhuma de perpetuar o legado. Então, o sócio, você não gostava, mas aceitava. Aí você dizia, pô, mas tá tudo errado. Aí você aceitava. De repente, você batia o pé numa situação e tal, o sócio concordava. Aí, mais na frente, você dizia, meu Deus, eu estava totalmente errado e ele aceitou isso. Você entendeu? Humildade, aceitou. Então, você valorizava mais ainda isso quando ele vinha com uma coisa. Então, essa coisa é mais que um casamento. A sociedade são em três há quase 45 anos. Olha só. 45 anos nós estamos aqui. Olha só. Então, é difícil isso. E, ao mesmo tempo, isso fortalece muito, né? Você tem que prestar conta, você ter 3 cabeças pensantes. Gosto de respeito nisso, é muito interessante. Muito bom. Eu gosto dessa questão da liderança que o senhor comentou, que a liderança, um dos principais cernes dela é serviço, né? E às vezes um líder, quando a gente coloca numa posição de liderança, ele acha que ele vai ser servido, que as coisas vão chegar até ele, que as coisas vão melhorar para ele. Quando, na verdade, a liderança é uma posição muito ingrata, eu digo. Eu digo sempre para a equipe aqui. Se você está esperando que você vai receber abraço, tapinha nas costas, se os seus pares estavam contigo ali e vão te respeitar da mesma maneira, espera totalmente ao contrário. Perde a amizade, o cara pega aquela legal. Né? Então, quando a gente coloca na posição de liderança, a primeira questão que a gente fala é isso. Esquece o que você está achando que é liderança. Liderança é muito serviço, é se prestar a poder apoiar os outros, absorver as responsabilidades, né? A autorresponsabilidade, porque quando a gente está na posição mais tranquila, ele fala, não fiz porque não me passaram, eu não fiz porque alguma coisa aconteceu. A liderança não, eu não fiz porque eu não vi isso. Então, a autorresponsabilidade na questão da liderança e o serviço, para mim, são os 2 principais pontos de contato para alguém assumir uma posição de liderança, sim. E eu acredito que isso carrega por muito tempo. O senhor falou muito aí sobre questão de conselho. Parabéns, é um baita passo. Criar um conselho, uma estrutura para esse sentido. E a gente sabe que para isso existem as métricas, né? Os KPIs, os números. Como é que o senhor tem encarado esse desafio aí de trazer, criar esses números, entender esses números? Como é que tem sido para vocês lá na Panam? A gente começou quando surgiu a ideia, né, realmente afastar um pouquinho do dia a dia e montar um time. A gente começou com liderança, pessoal para trabalhar com qualidade, com números, né, com inovação. E a gente foi montando um time. Com estagiários, a gente efetivou agora o 3º estagiário CLT. Olha que legal. Sabe? E tem mais 3 lá. Começou a montar esse time para realmente a gente entender. Porque eu entendo muito do feijão com arroz, do dia a dia ali. Aí eu não me voltei muito nisso. Eu falo, eu tenho 2º grau, fiz muito curso, muita coisa assim. Mas a gente tinha essa limitação. Então, esse grupo está fazendo esse trabalho, digamos assim. A gente está levando a cultura para as filiais. Todo mês tem um time aí que vai lá. O cara do financeiro, o cara da cobrança, de logística, de vendas. Vão lá para a gente ter a mesma cultura. Muitas vezes o cara reclamava, pô, Beto, vai lá, o atendimento não é legal, o pessoal está enrolado, o pessoal, questão de processos e tal. Então a gente começou a desenvolver processos e tal, e para fazer uma cultura única. Todo mês o pessoal está lá, vai... Falar a mesma língua do negócio. Falar a mesma língua. E dentro disso, a gente está montando esse time para realmente... Hoje dados é fundamental. Sim. Eu brinco, embora a gente ainda está carente disso, né? Esse dia eu vi muito bem o Fred Alecrim, um palestrante, mentor fantástico e tal. Ele falou, quando você não tem dados, 1 é muita gente e 2 é todo mundo. Eu acho legal isso, porque exatamente, sabe aquele vendedor chega, Beto, todo mundo está reclamando desse negócio. Não, mas espera aí, eu falo, para aí. Todo mundo para quem? tudo. Vamos ver. Quem que é? Todo mundo fala aí. Me dá o nome de 10 pessoas, né? Então, lembra 2. E realmente,
O dia a dia assim te engole e aí um vai absorvendo isso. Ó, não, vou ter que parar de trabalhar com esse produto. Tá todo mundo reclamando. Tem um monte de gente. Então, quando realmente você não tem dados, eu acho que isso eu achei fantástico. Um é muita gente, dois é todo mundo. Então, a gente sabe disso, precisa disso e está caminhando. Só que o desafio é muito grande. Né? Acho que o principal desafio de dados, porque o Excel aceita tudo, né? E se você não colocar nada, também não vai ter nada. O principal desafio que eu vejo hoje é criar cultura na equipe para poder colocar esses dados no sistema. Porque tem que mudar a cultura. Falou, ó, vamos começar com o CRM. Muita gente adapta, não, eu sei. O cara chegou e falou, Roberto, eu sei vender. Esse negócio de ficar aí com relatório assim, com não sei o quê, e com agenda que vai... Isso aí é uma coisa básica, mas para você implantar isso é um desafio, porque você tem um monte de coisa legal, uma cultura mais antiga, aquela coisa pessoal experiente e tal. Mas aí você luta, que eu falei da questão da mudança, né? São 2 pontos, né, que você tem que equilibrar isso. Então, hoje sim, essa coisa de dados, a gente vai avançar muito, a gente está avançando em muitas coisas, logística. Hoje tem uma série, chatbot, né? Quer dizer, hoje você liga roteirização, melhor comprar pelo WhatsApp. Essa coisa de rota é fantástica. O cara sai, já está tudo pronto. Vai lá, fotografou, já entregou. O cara diz, a minha entrega. Não. Sua entrega, espera aí, o cara já está indo para aí. Já pega lá, já está vendo a moto chegando, o carro, o caminhão, sabe? Tipo assim, coisa impensável. Você não tinha nem celular para conversar com o motorista. Você saía uma semana... E vai saber quando chegar. Você nem sabia quando ele voltava. Ele ligava, fazer uma ligação lá de um posto, né? De um orelhão, né? Tipo assim. Hoje em tempo real. Hoje em tempo real. E aí você tem que adequar isso. Hoje precisa de investimento. É muito alto. Capacitar as pessoas e ajustar a cultura da empresa para entender isso. Porque, de novo, não adianta eu querer. Ó, comprei um sistema maravilhoso. E daí? O que eu vou ganhar com isso? O cliente fala. Sim. Qual o ganho? Qual a vantagem que você vai ter? Investimento que você fez. Exato. Mas são fundamentais, a gente entende isso, mas a gente está indo dentro da cultura da Panam, a gente está avançando nisso em várias etapas, coisas que eram impensáveis para mim, né? Então eu tenho um time hoje pensando isso, para realmente a gente usar, ter essa coisa, porque inovar, eu gosto de falar, não é só ferramentas tecnológicas e tal. Tem um livro do João Apolinário, Polishop, inovar é refazer o que já existe. É você melhorar o processo. Mais eficiente, né? Você fazer a mesma coisa, sendo mais rápido, mais barato, de uma forma melhor, que o quê? Que atinja o cliente lá, que melhora para o cliente. E essa questão, porque tem que ter um objetivo. O que eu vejo de gente falando, não, eu comprei um sistema X, porque, igual o senhor falou, o que impacta na vida do cliente? Para mais velocidade na entrega? Ótimo. Ah, não, eu vou poder ter em tempo real o dado. Ah, mas para você, para o cliente, o que você quer? Porque hoje a tecnologia é isso, ela te permite qualquer coisa. Desde as mais baratas às mais caras, desde que você entenda o que você precisa. Para você justificar investimento, dizer que você é inovador e tal, isso é bacana. Eu comprei aí, gastei tanto, olha aí, agora nós vamos fazer isso. É bonito isso, falar, né? E funciona. E o dia a dia? Por isso que tem que ter um time lá, porque você implanta isso, no primeiro dia, tudo bem, vai funcionar. Aí começam os problemas. Não é tudo a mil maravilha, não. Você digitou, tá tudo pronto. É igual CRM. CRM não é pro vendedor. É também, mas é mais pro dado da empresa como um todo. Né? Igual eu falo assim, esse produto não serve. Tá, não serve pra qual nicho? Porque às vezes tem um cliente que aquele produto vai ser maravilhoso. Porque não existe caro e barato hoje em dia mais. Né? O caro é o que não te retorna o suficiente. Não tem utilidade. O senhor que vende equipamentos profissionais, o senhor tem o range gigantesco de produtos ali, eu tenho certeza. Enorme. Cada cliente é uma especificidade. Se você não tem esse dado, o cliente vai oferecer um produto mais caro para um cliente que não quer pagar, e o cara se sente, nossa, é muito caro a Panam. Mas na verdade ele ofereceu o produto errado. Foi errado. Eu falo, o maior desafio, a gente treina o pessoal, é exatamente isso. O cliente não entra para comprar um balcão, uma estufa. Ele quer aquecer um produto, ele quer conservar, ou ele quer congelar, ele entra para resolver o problema dele. Exato. Então, antes eu falo, dá o preço. Quando custa um balcão assim? Não, peraí. Você vai usar? Para que o senhor precisa? Você vai precisar e tal. Ter habilidade, ter o conhecimento para ser uma solução. Porque daí, quando você é uma solução, o cliente volta. Mas que se indica você, né? Exato.
E você se torna referência, porque você não vende, você soluciona problemas. Você soluciona. Esse é o maior desafio de uma empresa. É um desafio, e isso é maravilhoso. E quando você tem dados X falando sobre isso, Ajuda mais ainda. você sabe qual região você ataca, qual região está mais quente, qual região está mais fria. Nossa, dados é fantástico. Esse é o sonho, maravilhoso, é maravilhoso. É sonho, A gente na parte industrial aqui, a gente luta muito. Eu tô com o estagiário que o guri é fantástico, ele voa. E aí ele traz muita coisa da faculdade para dentro do negócio, né? Isso, e a seguridade nova tá incrível nisso. Eu acredito que essa geração que tá formando agora, vem com muito gosto de gás. Tem uma gurizada boa formando. E a gente tem que aproveitar muito isso, né? Trazer eles vindo com essas informações que qualquer coisa que ele não sabe, ele digita no ChatGPT, ele sabe. Só que ele sabe a informação. Uma vez ele trouxe agora para mim, por que a gente não faz isso? E eu vi que é legal a ideia dele, Certo. mas pro nosso nicho, ficava desconexo. Falou, vou te explicar o porquê que eu não vou utilizar essa informação sua agora. Aí vim trazendo com ele e falou, verdade, não faz sentido. Mas se eu falo pra ele que não, isso aqui não funciona pra gente, Ele vai se revoltar, né? se revoltar. Hoje, um dos maiores desafios é pedir lá para uma empresa quais as 3 maiores dificuldades. Com certeza uma delas vai ser mão de obra. Aham. Hoje é um desafio também. O que o pessoal, via de regra, fala? Não, esse pessoal jovem não quer trabalhar. Meu Esse Deus. pessoal aí, Esse sabe? tem que entender o motivo que eles fazem. Mas exatamente isso. Eles não fazem mais por Eles não fazem por fazer. Ele não quer um emprego. Exato. Ele quer saber qual o Quer propósito fazer porque parte. ele está lá. Quer fazer Ele parte. aceita ou não desde que tem uma explicação. Então tem muito isso, sabe? Tipo assim. E aí, quando ele se sente parte integrante de um propósito, Sim. muda o jogo. Muda tudo. Muda o jogo. Aí ele é gás. gás, é conhecimento, é inovação, uma série de coisas. Então, hoje tem dificuldade. Agora Sim. você tem que saber prospectar, tem que fazer um bom onboarding, Sim. você tem que ter um bom treinamento para saber quando é que ele vai se encaixar, ter um plano de retenção. Exato. Quer dizer, tem uma série de coisas para você realmente conseguir aproveitar isso. Então, as gerações e tal. Tudo bem, tem dificuldade, a gente sabe disso, né? Mas você pode, disso aí, essa dificuldade, tornar uma facilidade. Agora eu falo assim, nós temos empresas pequenas, assim, né? A nível mundial, a nível Brasil. O senhor tem 170 pessoas lá? A gente tá com 50 aqui, é um terço. Um dia eu chego lá, Mas o que eu sempre digo é, nós temos que trazer tão poucas pessoas. A gente vive uma cidade, Campo Grande está com 1 milhão de habitantes hoje. Nós só precisamos de 170 pessoas bacanas no nosso negócio. Não é possível fácil, que 1 milhão que não vai Você achar. A gente vai sempre achar, mas é isso. Porque você também tem que ser interessante pro colaborador. Ele tem que ver sentido naquilo, ele tem que ver algo que puxa o coração dele. Não vai ser todo dia maravilhoso, é claro, mas ele tem que fazer parte de algo. Isso muda o jogo jogo. maior, né? É. E tem mais um problema nisso. Nós estamos falando sobre liderança. Hoje tem pesquisa real que fala que mais de 70% dos colaboradores que Saem pedem pela demissão, liderança. eles saem pela liderança. Não é pelo salário, Exato. não é pelo dono da empresa, não é pela empresa, nada. É Ele pelo sai, contato próximo, né? ele não gostou, ele disse, ó, tchau. Hoje casa mais tarde, não tem família ainda, mora com os pais, pode andar de Uber. Quer dizer, aquela coisa, não, eu sou casado. São eu tenho relações mais filho, eu tenho líquidas um carro, hoje, né? Aí ele disse, não, tá bom. Ele falou, ó, tchau pra você. Não dá explicação. Chegou, ó, fulano pediu. Por quê? Por causa da liderança. A liderança não estava preparada Pra para assumir jogar essa esse equipe. jogo, né? Para esse time. Né? Exatamente. Por isso que eu falei, eu estou conduzindo isso, porque aí eu vou criando uma cultura de acolhimento dessa nova geração na empresa. É maravilhoso. Hoje a gente fez, inclusive a gente teve onboard hoje em integração. Agora a gente criou os padrinhos, né? Então aí, o funcionário novo chega, ele primeiro passa pelo onboard, na sala de reunião, entende o negócio, entende a empresa, a gente imprime para ele um calhamaço de papel para ele poder se identificar com a cultura, o que a gente faz aqui realmente, e lá a gente leva ele para um padrinho para falar, na empresa acontece assim, 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 e a gente vai formando esses padrinhos, a liderança e os padrinhos. Eles têm que estar preparados. Tem que pronto para receber. Não é só para dizer, ó, tem um padrinho aí. Não, tem um padrinho que está preocupado e vai auxiliar, né, facilitar a entrada, né, dessa pessoa na empresa. Então, gastar tempo, investir tempo nisso é um dos principais ativos que a gente tem na empresa. Porque a gente, igual o senhor falou, 70% das relações de trabalho se encerram por conta da liderança. Mas se você retém isso, olha o tempo que você... Gente boa que está indo embora. Exato. Por questão que, de repente, o líder, nem culpa dele, não estava preparado. Nem culpa dele. Ele estava no lugar errado. De repente, Exatamente. um bom colaborador no lugar errado. De repente, não tem, nem toda colaborador tem essa coisa de liderança, né? Você acende o cara da liderança, a gente está fazendo agora, testando e tal, vai indo e tal, para
ver se deu ou não deu, Sim. né? Mas E tudo hoje, bem. hoje, igual o senhor falou, ele sai e não tá nem aí. Porque as relações são líquidas hoje, né? É. A gente vive um período de relações líquidas, a gente tá sempre integrado. A gente tem 2.000 amigos no Instagram, a gente tem 3.000 amigos no Facebook. Não Conhece ninguém, mas... O que mais tem é, né, indicação, é emprego. Mas a gente tá sempre assim, é muito líquido. Então, se o cara não se sente parte, se ele não realmente quer estar aqui, não é fácil. Não Aquela é coisa da simples. carteira, a carteira de profissional, coisa Exato. nem mais tem, hoje é Digital tudo agora, é. Aí você olhava assim, aí o cara tinha 10, 15 empregos, dizia, não, esse cara Não tá tem louco, como, isso eu não né? quero, não, Exato. nem, mas nem assim. De quando o cara tinha um emprego, 2, nossa, esse cara é o cara. Hoje mudou tudo Mudou isso, né, completamente. cara? Você trabalha 40 anos, o pai trabalhava 40 anos numa empresa. Hoje, Tem mais isso. hoje é muito Mudou, difícil. né? Mudou. E a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Porque é o momento que a gente tá vivendo, né? Que legal. E ver o senhor falando sobre isso me dá um gás absurdo pra poder realmente prover essa questão da... Porque isso é um legado que o senhor já deixando, né? O que o senhor tá construindo é um legado, é algo que o senhor tá formando nas pessoas, essa importância de liderança, isso é maravilhoso. Como é que é pro senhor construir esse legado, construir essa ferramenta nova que a Panam vai ter, porque isso é uma ferramenta fantástica. Como é que o senhor tem visto isso? Como é que tem sido para você construir isso ali a várias mãos, mas o senhor à frente ali, esse processo de cultura da equipe, criando essa ferramenta? É desafiador, viu? Eu tinha uma ideia quando eu comecei que era bem mais fácil, sabe? Aquele negócio. Até eu fiz um treinamento, uma imersão com o Salib e o Magaldi, né? Aham. E aí eu falei, né? Tinha uma mentoria dentro do programa, e aí eu fiquei eu e ele ali, aí eu falei, ele falou, ó, dá um tempo bom, não é como você está pensando. Essa coisa de mudar a cultura, de mudar isso aí, isso leva tempo. Você não vai desistir, tem horas que você vai dar vontade de desistir. Então, isso, durante o tempo, você vai aprendendo com isso. E aí vai passando, você vai entendendo que é isso mesmo, é muito difícil. Tem horas que você nem sabe se daria certo. Então, hoje eu vejo que dá certo. Eu vejo a transformação das pessoas, a transformação do mindset, da própria empresa que pensa em todo. Então, é legal, porque nesse processo eu estou aprendendo muito. Que legal. Eu estou melhorando muito como pessoa, como gestor, né, como sócio de uma empresa. Por quê? Porque é uma prática, é um exercício que você está fazendo. Você não tem muitas certezas. Você tem a certeza que você quer fazer, você mais ou menos se molda um caminho, você estuda isso, mas o caminho que você trilha, sabe, de transformar pessoas, de ver essas mudanças nas pessoas, Legal. eu acho que isso é legal, sabe, isso é bacana. Quando vai acabar, não sei, eu penso que a gente nunca acaba, essa coisa de crescimento da empresa, de mudança. Quando você muda, você acha legal. E muitas vezes aquilo que já está acontecendo, eu nem considero como ganho, eu acho que aquilo ali aconteceu, né? Sim. Eu vejo aquilo que tem que melhorar ainda. De repente, traçar um objetivo que já teria completado o ciclo, não completa nunca, né? Então, eu penso que vai ficar, né, tipo assim, um trabalho, o pessoal vai entender que foi um desafio, que muitos não acreditaram, alguns se perdem no meio do caminho, mas aqueles que vencem, aqueles que entendem, aqueles que captam melhor, né, esse pensamento, vão se tornar grandes profissionais, e não por aquilo que a gente fez, que eu sempre falo. Lá no Panamá, muitas vezes, aconteceu várias vezes. A pessoa diz, Alberto, muito obrigado pela oportunidade que você me deu, até quando sai da empresa, né, e tal. Eu falo, não, oportunidade a gente dá para todos eles, para todos vocês, para todo mundo. É que uns não se preparam e nem entendem isso como oportunidade. Até entender, nunca tive uma oportunidade aqui, né? Então, até quando a pessoa sai, sabe? Ela vem, ela agradece e tal. Por quê? Porque muitas vezes se transformou. Ontem nós fizemos uma festa de encerramento de ano, e aí chegou um funcionário lá e tal, e ele me abraçou e falou, cara, tudo que eu tenho na vida eu construí dentro da Panam. São 30 e poucos anos de empresa. Olha só. Meus filhos nasceram, formaram, 2 advogados, tal. Minha esposa, a minha casa, o meu carro. Claro que não foi a Panam que deu isso. Ele construiu. A Panam deu a oportunidade, né? E ele soube aproveitar isso. Que legal. Ele entendeu isso como oportunidade, trabalhou bacana, tanto continuou na empresa, e conquistou tudo isso com o esforço dele. Então é legal, claro, vai desce, Faz que parte, legal, né? a pessoa falar. Mas eu sempre tenho a palavra e dizer, não, isso aí é você que fez, cara. Quantas pessoas que ficaram esse tempo, que saíram bem antes e tal, e não construíram nada. Exato. Então você
tem o mérito de ter feito isso. Agora, se você julga, cara, não foi importante, que bacana, que legal, né? Tipo assim, contar para pessoas que é um bom ambiente para trabalhar, que dá oportunidades e tal. Então, eu penso que é legal isso realmente faz sentido, né? Que a gente está aqui falando vários minutos aqui sobre negócio, e no momento a gente falou sobre dinheiro, percebeu? Eu sempre falo, dinheiro é consequência nesse trabalho. É construção, e a gente precisa entender isso, né? A gente tem uma máxima aqui na Quality que é: você só vence amanhã se não desistir hoje. Porque amanhã só chega se você não parar hoje. E às vezes as pessoas não têm esse espírito de poder superar. Né? Existe no meio do caminho, né? Em tudo. A primeira dificuldade, maior ou menor. Seja no trabalho, nas relações familiares, em tudo. As pessoas não têm o saco suficiente para aguentar os desafios. Porque a gente tem, quando a nossa área de liderança, a gente sempre fala assim: pessoal, a única certeza que a gente tem para hoje é que vai ter problema. Que isso? Porque não existe um dia na nossa vida que não vai surgir uma situação, seja ela mais tranquila ou mais desafiadora, mas todo dia tem. Eu brinco quando surge alguma situação, eu falo o seguinte: mas o problema legal. Pô, mas tu vê, não podia acontecer. Aconteceu. Porque, aliás, se não tivesse esse problema, nem você estaria aqui, né? Exato, não precisava fazer. O cara entrava na loja, fazia umas compras, comprava, pagava lá, sei lá, eu passava lá no negócio e acabou. Vocês estão aqui, não tem problema, mas tem que resolver. Agora, tem que diminuir, né? Incidentes, problema, retrabalho, uma série de coisas. Não repetir o problema, né? Problemas novos. Mas o problema em si, como eles tratam situações que acontecem no dia a dia, são normais, né? Fazem parte do processo. Fazem parte. A gente fala aqui que quando a gente assumiu a liderança, fala: agora eu vou te passar todos os BOs. Mas o BO não é o boletim de ocorrência que a gente fala aqui, são baitas oportunidades de você aprender, se desenvolver e criar em você. Porque o líder, quando ele vai observando as relações, ele fala assim: cara, pega aquele extrato, traz pra você e fala assim: tive uma situação desse jeito, eu resolvi daquela forma. Você vai criando ferramenta pra vida. E a relação com pessoas, ela é cíclica. Eu vou conhecer uma pessoa semelhante com o senhor daqui a pouco. Pode ser, nunca vai ser igual, mas um jeito semelhante, uma história de vida semelhante. Você vai criando ferramenta para poder conviver em sociedade. Eu acho que falta muito isso, né? Hoje em dia, da gente poder absorver, porque a gente está sempre brigando, sempre bravo. A pessoa não concorda comigo, eu já não gosto dela. Né? Esse mundo polarizado que a gente vive. Tem que repensar, né? Repensar. Eu sempre falo, muitas vezes a gente acorda, né, de manhã, meio assim, a gente se olha no espelho e diz: meu Deus do céu, muito obrigado. Aí eu volto nos anos 80, né? Você tinha um cliente, você tinha que ir para a rua para tentar vender uma ideia, gente não conhecia, né? Tipo assim, e hoje não, você vai para uma empresa que tem tudo lá. Dificuldades são inerentes, mas tem horas que você tem que parar para refletir e agradecer realmente por tudo que você conquistou, com trabalho, claro. Mas com oportunidades que nem todos têm, né? Não. A vida, né? A gente sempre fala assim que quando a gente tem um negócio, a gente tem vários problemas que acontecem, né? Quando a gente tá doente, a gente só tem um problema, que é só ficar bem. Então, se Deus nos permite ter saúde para levantar e trabalhar nesse dia, já é ótimo, maravilhoso, né? Senhor Roberto, quero te agradecer por essa aula que o senhor deu pra gente de vida e tudo. A gente sempre tenta no final aqui que o senhor traga uma mensagem específica, concatenando tudo que a gente conversou, para essa galera que acompanha a gente, que observa como a gente faz negócio, como a gente pensa negócio. O que você tem para falar com essa gurizada nova que acompanha a gente e que tá, às vezes, sem rumo, com dificuldade de saber se vai dar certo, se não vai, se fica. Tá criando coragem para empreender, criando coragem para poder construir algo. Que mensagem que o senhor tem para nós hoje? Acho que conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas já que você pediu, não me atrever, né? Não é conselho. Mas eu penso que é foco, sabe? Muitas vezes as pessoas desistem muito fácil, sabe? Você vai empreender, visualiza um negócio, procura pesquisar sobre ele, vê. E aí vai com força, dá o tempo muitas vezes necessário. De repente estava pronto para girar a chave e você desistiu antes, né? Então, ter realmente, botar fé em cima disso, né? Focar nisso, sabe? Acreditar nas pessoas. Eu penso que tem muita oportunidade no mundo. Eu queria voltar a ter 20 anos, né? Claro, gravando com a experiência de hoje, né? Mas tem muita oportunidade. E respeitar, né? Tipo assim, realmente ter foco. Eu penso cuidar da saúde física, isso é fundamental.
que você falou, você tem que estar bem de cabeça, sabe? Tipo assim, não reagir, ação, reação, aquele negócio, procurar ter um equilíbrio melhor, né? Para diminuir, magoar menos pessoas, você não pode, como você falou, não tem que agradar todo mundo, mas se você tiver foco, respeitar as pessoas, né? Trabalhar, botar força nisso aí, sabe? Tipo assim, determinação mesmo. Eu penso que a gente saiu de lá sem experiência nenhuma. Aí as pessoas falam o seguinte: ah, Alberto, vocês deram sorte, vocês vieram numa época boa, o estado recém-dividido. Falou, ó, a gente veio em 80, 81, quando nós pegamos a nossa loja a 40 metros, Sim. era um ponto, para ter um ponto comercial. A pessoa tinha vindo lá de Caxias, da minha terra, vendia churrasqueiras, deu errado, se endividou. Ele estava voltando para Caxias porque não deu certo o negócio dele. Aí não cedeu lá, diz, ó, você só paga o aluguel desse mês, eu falei com o dono, ele aceita, para não quero ficar com a dívida, não tenho dinheiro para pagar o aluguel desse mês, vou ter que vazar. E eu falei, então, não era tão assim, Não o cara é um estava cenário tão voltando no simples, cenário, né? então, quer dizer, você cria, né, você vence. É claro que o cenário ajuda, mais ou menos, né? Mas é ter foco, realmente, trabalhar e realmente o trabalho vence qualquer objeção, qualquer problema. Coisa boa, coisa boa. Pessoal, Roberto Reck, proprietário ali da Panam Refrigeração, trouxe uma bagagem de vida super bacana para nós, uma experiência que, se você ouvir com cuidado, com carinho, você pode absorver essas informações e criar para você aí o teu cenário ideal, que cada um tem um cenário, né? Então, que você cria através dessas belas informações, ricas informações, e desenvolva com foco, com objetivo, e sabendo que você só vence amanhã se você não desistir hoje. Obrigado, seu Roberto. Prazer recebê-lo, viu? Obrigado.